Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Nós estamos em atraso nas nossas aulas, né? Mas nos perdoem, diversos movimentos aconteceram nessa última semana que não deu para postar aula. Então aqui eu quero pedir desculpas e também me dar satisfação às pessoas que ficaram me cobrando por essa aula, né? Sobre resposta do réu que nós fizemos a outra petição inicial. Só informando a vocês que essas aulas são postadas no Instagram e no meu canal do YouTube, Jales Figueiredo, né? Vão lá, escreva alguma coisa, faça um comentário, mas muita gente nos procura aqui no Zap, né? Porque muitos ex-alunos e pessoas curiosas, né, que têm acesso, ficam mandando. Eu queria, de antemão, agradecer todas as sugestões, as críticas, que são muito boas, para poder nós nos aprimorarmos na nossa relação dessas aulas, né? E eu quero, de antemão, agradecer a todos, as pessoas que curtem, né? E eu quero agradecer. E, na medida do possível, as dúvidas que estão sendo postas, a gente vai respondendo, né, como a gente tem feito nesse período. E estamos aqui para isso mesmo, para ajudar e para somar com vocês. Às vezes, pensar juntos em uma problemática processual. Como eu sempre digo, o processo civil não é difícil, basta a gente conhecer a sistemática. Aí a gente pode obter aquele resultado esperado. A gente sabe que diversos empecilhos que acontecem no nosso judiciário, né, e nos momentos, mas estamos avançando. E espero que no futuro bem próximo nós tenhamos toda a celeridade. Eu, como sempre, sou partidário de que os processos sejam resolvidos antes toda essa fase judicial, naquela fase pré-processual, como nós já falamos naquela aula, né, nas conciliações, nas mediações e na portaria do nosso Tribunal 499, que expõe que pode haver aquela fase pré-processual daquele direito. E nunca se esqueça o artigo 190 e algumas medidas, alguns direitos podem ser resolvidos que parecem serem aqueles direitos indisponíveis, mas podem ser resolvidos naquela fase processual. As partes assinam, vão para o sejus e o juiz lá homologa e vale como título judicial. Não esqueçam disso, ok? Mas vamos à nossa aula, para não torná-la assim tão extensiva, que não é esgotar o tema, mas só dar uma compreensão maior sobre isso, ok? Então, contestação. O que é contestação? É a resistência do réu a um pedido do autor, ok? É um direito potestativo, ele pode contestar ou não. Então, o que ele vai fazer? Naquele momento, ele vai contestar, né, refutar os argumentos que foram postos pelo autor na petição inicial. Lembrando que a petição inicial deve ter passado por todas aquelas regras processuais de validade, para que ele seja citado. Então vamos supor aqui nesse momento, nessa hipótese, que a citação foi válida, dentro do requisito, né? Toda a legalidade, só esquecendo isso. Então, a gente sabe que o prazo para contestar é 15 dias úteis. Mas como é que começa esse prazo? O artigo 335 do Código de Processo Civil, ele nos dá uma relação de como se inicia esse prazo de contestação. Primeiro, da audiência de conciliação e mediação, ou da última sessão de conciliação. Por quê? Porque às vezes a conciliação pode ser adiada. As partes pedem, o conciliador faz o movimento, deixa na ata e tem uma outra data para outra conciliação. Então, quando houver essa última audiência de conciliação, inicia-se no outro dia a contagem dos 15 dias. Ou quando a parte não comparecer, né? A parte não comparece, pode ser o autor ou o réu, vai haver uma multa, né, porque é um atentado à justiça, né, que tem lá. Então, e quando o réu não comparecer, a parte não comparecer, ou comparecer e não houver autocomposição. Então, lembre-se disso, dessa audiência de conciliação, ok? Está lá no inciso 1º. O inciso 2 do 335 é do protocolo da audiência de composição, da audiência de conciliação ou mediação. Ou sabemos, o que é isso? Se o autor pede que não haja conciliação e o réu concordar, aí ele faz uma petição dizendo que concorda, logicamente 10 dias antes da datação da audiência, onde vai haver audiência de conciliação. Na hora que ele protocola, aquele protocolo já vale como prazo para contestar no outro dia. Então ele protocola, já está começando a contar os 15 dias, ok? Lembre-se que para haver audiência, não é só um não querer, os dois, autor e réu, não querem audiência. Ok? As partes não querem audiência e tem que estar escrito isso. Se um diz que não quer e o réu quer audiência, vai acontecer audiência, ok? Mas se ele não quiser e o autor não quiser, já começa a contar o prazo. Ou
ou, né, da juntada dos autos do mandato ou carta de citação nos demais casos. Preste atenção que às vezes o juiz já manda você contestar no mandato. Aí você já tem que contestar sem esperar a audiência de conciliação. Mas se houver possibilidade de audiência, automaticamente você vai começar a contar o prazo para lá, ok? Então lembre-se disso. Quando é isso, né? Então preste atenção nisso. Por que isso, pessoal? Porque é chamado princípio da eventualidade. O que é isso? Que toda matéria de defesa, ainda que contraditória, deve ser alegada na contestação sob pena de reclusão. Está lá no artigo 336. Ou seja, o que é que eu estou falando para vocês? Que tudo aquilo que o autor disser na petição, ela tem que ser contestada. Um por um. Se foi 10, às 10. Por quê, pessoal? Porque é assim, é o princípio da eventualidade, não tem como, né? É tanto que Goldsmith, até anotei para vocês, que é um pensador do processo, que ele diz, ó, um alemão, em primeiro lugar, se não me deve dinheiro algum, isso não é verdade. Aí você já diz, olha, não me deve, não é verdade. Em segundo lugar, se me deste dinheiro, já devolvi há 1 ano. Em terceiro, se tu me asseguraste que era um presente e agora finalmente está prescrito e está pendente o julgamento. Ou seja, aquilo que ele alega você tem que contestar em N situações. Eu já paguei, você me deu, eu já devolvi, né? Então, N situações. Se ele lhe emprestou, você devolveu. Se você estava devendo, pagou. E se ele lhe deu, você tem que alegar tudo isso, né, nela. Há exceções, quando você não alega essa matéria na contestação, só há uma exceção, pessoal, é quando há ordem pública. Ou seja, o que é ordem pública? São aqueles pressupostos onde o juiz, de ofício, ele tem o dever de observar e, por algum motivo, ele não observou, tipo condições das ações e os pressupostos processual, que cabe até alegação a posterior, ok? Toda a natureza de ordem pública, elemento de ordem pública, você pode alegar em qualquer juiz, em qualquer grau, sendo de ordem pública. Por quê? Porque o juízo tinha a obrigação de conhecer isso. Está lá onde? No 485, parágrafo 3º. Dá uma olhada. Então, se você não alegou na contestação matéria de ordem pública, você poderá alegar depois, sem nenhum problema. Onde está isso? No 485, parágrafo 3º. Preste atenção. Por quê, pessoal? E devido a esse princípio da eventualidade, o ônus da impugnação ela é específica. O que é que você tem que fazer? Especificar cada um. Não se admite aquela coisa genérica, né? Aquela negação geral, tudo que ele está dizendo é mentira. Não, pessoal. Fulano de tal está me devendo dinheiro. Aí você diga lá, não, está aqui o recibo. Então, cada ponto que o autor diz para você, você vai contestar. Não se admite, preste atenção, não se admite, segundo o 341, uma defesa genérica. Há uma exceção? Sim. Quando é feito por quem? Pelo defensor público, ou um curador especial, ou um advogado dativo. Quem é o advogado dativo? Aquele que é nomeado naquele momento, naquele ato, pelo juiz para ser seu defensor, ok? Então admite-se aquela defesa genérica, né? Nessas situações, quando é um defensor público, quando é um advogado dativo ou um curador especial. Onde está isso? No artigo 341, parágrafo único. Preste atenção, pessoal. Ou seja, não se admite uma defesa genérica. Acontece muito, né? Na nossa prática, a gente vê em demasia pessoas fazendo aquela defesa geral. Não. Cada possível verdade do autor, você tem que combater. Se foi 10, 10. Se foi 3, 3. Por quê, pessoal? Se você deixar de contestar uma delas, se faz como verdade. É fato incontroverso, você aceitou. Nós sabemos que no direito o silêncio é concordância. Então no direito ninguém silencia. Vamos deixar para lá para que as coisas acontecerem. Não é assim o direito. Nós sabemos disso. Ok? Então há duas formas de defesa. Vamos pôr na cabecinha da gente que há duas formas de defesa que você tem que prestar atenção. Existe a chamada defesa de mérito, aquela em que você vai combater o mérito, o bem da vida, aquilo que a pessoa quer, e a chamada defesa processual. Onde é que estão essas chamadas defesa de mérito? As defesas de mérito estão lá no 336 e 341. E é fundamentado na relação material que você tem com o autor, certo? É uma relação material. Então você vai combater realmente o mérito.
ela pode ser de duas formas. Ela pode ser, né, de duas formas, sim, duas formas. A defesa pode ser de mérito processual e a defesa de mérito, ela se estende em duas. De mérito ela se estende em duas, chamada a defesa direta e a defesa indireta, ok? Então a defesa, ela pode ser de mérito. A de mérito, você abre duas, que ela pode ser direta e indireta. A direta é a resistência propriamente dita à alegação do autor, quando o réu nega. Não, eu não estou devendo nenhum centavo a ele, certo? Você não admite o fato. E se você até admitir o fato, você nega o efeito jurídico. Doutor, ele me deu simplesmente o dinheiro, no caso, né? Ele me doou o dinheiro. É tanto que não há nenhum documento, nada, ele me doou o dinheiro. Então, não há efeito jurídico de eu devolvê-lo. Ele foi doado a mim, ele me entregou o dinheiro. Então, você tem essa capacidade de dizer isso. E a indireta, pessoal? São as afirmações da inicial não ser negadas, mas outro fato é trazido pelo réu, que é chamado fato impeditivo, que é chamado incapacidade, né, do contratante, da pessoa que alega ou de quem recebe a incapacidade, modificativo, houve uma compensação no caso, e extintivo, que é o próprio pagamento da coisa, do direito. Onde está isso? Lá no artigo 350. Então, a defesa indireta, você cria uma nova situação, ou seja, você impede, modifica ou extingue o direito, ok? Você alega outras coisas como matéria de defesa, ok? Então, um efeito, a apresentação de defesa de mérito, você busca a improcedência do pedido, ou seja, que o mérito não tenha procedência, é o que você busca quando você faz a defesa de mérito, ou seja, você vai atacar o direito material do autor que está fazendo a você. O que é que você busca? A total improcedência do pedido, ok? Aí ela pode ser direta ou indireta. Direta, quando você nega de pronto o fato. Olha, não é isso, isso não aconteceu. Ou se aconteceu, não gerou esse efeito. Tipo, eu bati no carro dele, mas doutor, foi uma amassadura que não gerou nada, nenhum prejuízo. Voltou a amassadura. Não, eu só simplesmente dei um simples risco que foi tirado rapidamente ali, então não gerou nenhum efeito para isso. Aquele ato humano não gerou defeito. A gente sabe que as obrigações nascem lá no direito civil, no contrato, que é a vontade, quando na lei, a lei, né, você diz, ó, quando eu tenho um carro eu tenho que pagar IPVA, porque a lei obriga você a pagar isso. Ou pelo ilícito, você cometeu algum tipo de ilícito, aí gera aquela obrigação. Se não há essa configuração, não tem que se falar. E as indiretas, quando você extingue, modifica ou nega o direito, ok? Há também chamada a defesa processual, aquela que você vai combater, pessoal, o processo em si. Onde está isso? Ó, no 337, no 485 e no 330, que são diretamente relacionados a direito processual, que são os pressupostos processuais e as condições da ação. É importante a gente ter esses dois bichinhos na cabeça, o que é o pressuposto processual e as condições da ação. Nós temos que ter isso direto na nossa mente, tá certo? Então vamos lá. Como dito anterior, ela também pode ser denominada preliminar, ou seja, você pode, na mesma contestação, antes de você fazer aquela defesa de mérito, você abre uma preliminar. Se houver mais de uma, preliminares. Normalmente, né, você também, é uma coisa que eu vou alertar e que eu vejo muito, é o réu não pedir gratuidade da justiça, pessoal. Você tem que pedir gratuidade da justiça, juntar como se fosse uma petição inicial. Muita gente não alega isso, não pede a gratuidade, e o juiz vai e condena em sucumbência, custas e outras coisas mais, né, de emolumentos do processo. Então, na contestação, você também faz o pedido de gratuidade. Então, o que é que você pode alegar, pessoal, como defesa processual? Ora, a extinção do processo sem resolução de mérito, é o que você realmente busca. A possibilidade de correção ou falha, quando você pede ou emendar, ou alteração do juízo, que julgará o demanda. Então, são três coisinhas para a gente começar, que a gente pode alegar em preliminar. A extinção, desde que haja previsão lá no 485, né, litispendência, né, coisa julgada. Então você já pede ele, olha doutor, isso aqui já foi visto, já foi julgado,
ok? Há uma cláusula de arbitramento. Então, são coisas que você pede. A outra, são possibilidades de você pedir a emenda inicial por falta de alguma coisa do 337 ou do 330, 337, 12 e 330, 1. Então, você alega isso, tipo a ausência de recolhimento de custas, o custas a menor. Então, uma série de coisas que você pode alegar. Ou seja, você vai atacar o processo em si. E a alegação do juízo, a incompetência, que pode ser absoluta, ok? A incompetência absoluta está lá no 337, inciso terceiro, você vai lá e alega. Então, há coisas que você pode alegar processual. E outras coisas do 337, pessoal, que você pode alegar, né? Alegar ainda em preliminar, qual seja, vício na citação, certo? Incompetência do juízo, que pode ser relativa ou absoluta, a gente já viu isso. Incorreção do valor da causa, que você tem que fazer isso em preliminar, alegar logo. Às vezes, quando a pessoa pede gratuidade da justiça, aí você faz essa impugnação ali, doutor, ele tem condição de pagar. Ele não juntou o documento necessário para isso, manda ele juntar isso para provar que ele não tem. É ali que você pede. Inépcia na inicial, perepção, quando ele já entrou, doutor, isso aqui é a terceira vez, quarta vez, quinta vez que ele está entrando, há uma perepção. Litispendência, doutor, essa ação já tramita em outra vara. Ele já entrou, eu já entrei, é o mesmo a causa, objeto, partes, é tudo igual, só que no lugar de ser aqui eu estou sendo réu, e lá eu sou autor. Então você pede isso, né, em litispendência. Conexão, né, quando houver algo parecido, ou continência, você vai observar se há isso, né? Incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, tudo isso você vai pedir, né? Ou seja, uma questão de imóveis, direitos reais, a mulher tem que estar lá, né? Está lá no artigo 73, a mulher tem que estar na procuração, autorizar que haja uma ação. Normalmente as ações de imóveis, a mulher tem que estar parte, né? Que é chamada cláusula uxória, lembra disso? Né? Então lembre-se disso. Outra defesa do réu, pessoal, é chamada a revelia. Ou seja, é quando o réu silencia diante daqueles fatos. Ele não quer mais. Onde está isso? No 344. E há uns efeitos da revelia. Quais são os efeitos da revelia? São dois que a gente tem que ter em mente, né? Primeiro, a presunção de veracidade dos fatos alegados. Está lá no 344. Veracidade, né? Ou seja, e eles são presumidos. Outro, os prazos contra o réu, se advogados nos autos, fluirão da data da publicação da decisão do Diário Oficial. Onde está isso? No 346. Então, são dois os efeitos, o prazo para fluir e outro. A exceção, eu sempre digo que às vezes até em concurso que cai muito a exceção. Sim, pessoal, a exceção de revelia. Quando? Quando houver litisconsórcio. Ok? Está lá no 345, quando houver litisconsórcio. Então, só vai começar a fluir o prazo quando o último for citado. E detalhe, se houver 3, 4, 5 de consórcio e um contestar, aquela contestação vale para os demais. Ok? Outro, se ele versar por direitos indisponíveis, aí não há esses efeitos da revelia, são as exceções. Outra coisa é quando a petição inicial não tiver instruída com aquele documento essencial para isso. A lei fala em alguns casos, vamos lá no INSS, que é muito comum, você não pede, faz o pedido administrativo, aí você entra com a petição. O que é que o juiz vai alegar? Cadê a negativa administrativa? É um documento indispensável à ação. Mesmo que o INSS nem conteste, não vai haver revelia, porque está faltando aquele documento. Precisa lá no contrato que você tem que mandar intimar a pessoa, notificar a pessoa, e você não faz e não junta. É um documento indispensável que falta. Ou outra, as alegações que você está fazendo são inverossíveis, ou fora são até fatos contraditórios aos documentos que você faz. Então você de repente, né, faz uma coisa, diz uma coisa e é o contrário, tá certo? Então tudo isso é que você tem que prestar, são as exceções. E detalhe, pessoal, a partir do momento em que você é réu e se você constituir um advogado, né, ele vai ser intimado de todo o Diário da Justiça. E detalhe, quando você pode contratar depois da revelia? Pode.
Aí ele vai pegar o processo da forma que se encontra, Outra coisa interessante é que você junta uma contestação fora de prazo e você junta documentos. Somente a contestação sai, os documentos ficam, porque os documentos é do processo. É uma coisa interessante, né? Então, isso é algo muito interessante. Veja lá no 349, ok? O 349 ele fala muito isso. Então, lembre-se que o 346, no seu parágrafo único, diz que o advogado que você contratar após a revelia, ele vai pegar o processo, né, da forma que se encontra. Assim, em síntese, o réu pode no MPCC, no Código de Processo Civil, o que ele pode fazer? Arguir também, ele pode arguir impedimento ou suspeição do juiz, que é numa petição apartada, casos, aí vai haver, né, vamos observar se suspende ou não o processo, contestar no momento em que poderá, né, aí ele contesta, ele poderá pedir a intervenção de terceiros, né, quando é provocada, denunciação ali, chamar o processo, requerer a desconsideração da pessoa jurídica, o ingresso do amicus curiae, ele pode fazer isso na contestação, ok? Outra, apresentar diversas preliminares, dentre as quais a ilegitimidade da possibilidade de indicação de réu correto. Ele está indicando um réu que não é ele, né? Não é ele. E discutir o mérito, seja pela via direta, que ele vai resistir, ou indireta, que são fatos que fazem o impedimento do direito. Ele impede, modifica ou extingue o direito do autor. Tá certo, pessoal? Isso, se a gente não mergulhar muito na contestação. Mas aqui é uma visão geral para a gente observar as contestações. Observem, preste atenção e leiam o código. Dê uma lidinha, né, que a gente vai acompanhando aqui, são poucos artigos, e dê uma observada, tá certo? Eu quero agradecer a vocês, não esqueçam, está no canal do YouTube, Jales Figueiredo, vão lá, curtam, e no Instagram, e pode espalhar nas redes sociais para os amigos. Eu quero agradecer a vocês, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.